Norte TV, a ousadia de uma pronúncia. Boa noite, bem-vindos a mais um consultório de nutrição aqui na Norte TV. Eu sou a Raquel Allen e comigo tenho a doutora Joana Santos, que nos vai responder, boa noite, a algumas perguntas acerca do nosso bem-estar físico e mental. No último programa estivemos a falar de algumas armadilhas que os hipermercados expõem aos seus consumidores para que eles comprem mais. A doutora respondeu-nos a algumas questões e ficamos na parte em que estávamos a tentar ver medidas para combater precisamente essas armadilhas. Falamos mais da parte económica, não é? Os portugueses olharem às suas economias, e hoje vamos retomar o programa falando de medidas mais direcionadas para a nutrição e o valor nutricional das nossas compras. Eu pedi então à doutora Joana que nos ajudasse a esclarecer um pouco melhor o que devemos fazer então a nível nutricional para não cair nessas armadilhas quando vamos aos hipermercados. Antes de mais, boa noite a todos. Hoje vamos falar um bocadinho, como disse, da parte mais vocacionada para a parte nutricional, visto que no último programa falámos mais, refletindo também os tempos que estamos a viver, a parte económica. Uma coisa que nós podemos fazer para enriquecer o valor nutricional das nossas compras é, como eu já tinha falado anteriormente no programa, fazermos em casa as nossas dietas, ou seja, as nossas refeições já serem programadas antecipadamente antes de nos deslocarmos ao supermercado. Eu acho que todas as pessoas, quando planeiam as compras, devem certificar que incluem uma grande variedade de alimentos e na quantidade que seja necessária para, por exemplo, se as compras forem quinzenais, para aqueles 15 dias, se forem semanais, para aquela semana, para se evitar também os chamados desperdícios. Para fazer compras boas no que diz respeito à parte nutricional, tivemos, por exemplo, uma das formas que as pessoas que têm de verificar se estão ou não a fazer as compras melhores ou piores em termos nutricionais é seguir-se, por exemplo, pela nova roda dos alimentos. Para isso, o que é que devemos fazer? O carrinho de compras deverá ter por ordem decrescente. Desculpe-me interromper, doutora. Há alguma diferença essencial que se deva focar em relação à pirâmide que foi substituída pela nova roda dos alimentos? Sim, logo em termos de nome, a anterior era uma pirâmide, era um triângulo, enquanto que agora temos um círculo. Isso também foi propositadamente mudado, visto que o círculo dá uma ideia melhor do prato, porque o prato é redondo, podemos, através da nova roda dos alimentos, pormos a roda em cima do prato e ver as quantidades que devem ser consumidas. Outra vantagem também desta nova roda dos alimentos é o facto da água estar, é uma vantagem, é diferente da pirâmide, a água encontra-se no centro da roda. Que é, para quê? Para mostrar a importância da água, mas também para mostrar que todos os grupos, a água pertence a todos os grupos e é indispensável à vida. São as principais diferenças entre a pirâmide e a roda dos alimentos. Portanto, olhando para o prato e comparando com a roda, o que nós mais vemos será a parte verde, não é? Dos produtos hortícolas, não é? Mais ainda a parte dos cereais, que é um grupo maior, e depois, logo a seguir, as frutas, com uma porcentagem muito idêntica, as frutas e as leguminosas. Assim, para terem uma alimentação saudável, o vosso carrinho de compras deverá ter por ordem decrescente, ou seja, em maior quantidade, as frutas e os legumes, os cereais, o pão, o arroz e a massa, de preferência integrais, sempre que for possível escolher o pão integral. Eu sei que poucas pessoas consomem massas integrais, mas também há no supermercado, também pode ser uma mais-valia. Os frutos secos, as leguminosas, depois o peixe, as aves e os ovos.
Depois passamos para o leite, de preferência leite magro, meio gordo, falando na população adulta, na população, nas crianças, até uma certa idade é considerado leite gordo. Depois também temos no carrinho alguma carne, pouca, que os portugueses são grandes consumidores de carne, de preferência magra. Optar mais pelas carnes brancas, pelo peru, pelo coelho, pelo frango, etc. E deixar mais de parte a carne de porco, a carne de vaca, etc. Também podemos colocar no carrinho o vinho tinto, que é considerado, por exemplo, no sexo feminino, a ingestão de um copo de vinho tinto por dia, e no caso do sexo masculino, a ingestão de 2 copos de vinho, um ao almoço e um jantar. Outra coisa que podemos incluir no nosso carrinho de compras, e que muitas pessoas pensam que é proibido, é a garrafa de vinho. Principalmente a garrafa de vinho tinto, que é rica em polifenóis. No caso do sexo masculino, recomenda-se até a ingestão de 2 copos de vinho por dia, enquanto que no sexo feminino, 1 copo de vinho por dia. Depois, em última opção, e se for mesmo necessário, então introduzimos, por exemplo, uma tablete de chocolate preto. Chocolate preto. E mais, o que é que podemos dizer mais acerca de... Por exemplo, em relação às frutas e aos vegetais, como tivemos a ver, a seguir aos cereais, são o grupo dominante na roda dos alimentos. Devemos comprar frutas e vegetais da época, por 2 razões. Além do preço ser mais acessível, as próprias frutas são mais ricas em termos de vitaminas e minerais. Ou seja, é uma mais-valia para o consumidor, porque além de estar a poupar na parte económica, também está a enriquecer o organismo com melhores alimentos, mais ricos em vitaminas e minerais. Devemos saber no supermercado que vamos regularmente qual é o dia melhor para comprar legumes e para comprar legumes frescos. Devemos também ocasionalmente substituir a carne por fontes de proteínas alternativas, como é o exemplo dos ovos, o feijão, o grão de bico, etc., que são mais baratos do que a carne, ou seja, logo aí também é uma mais-valia. E mesmo que pareça uma solução fácil, é barata e muito mais e é tentadora, porque é fácil nós constituirmos um prato com arroz e com um bocadinho de feijão frado e ovo, e ficamos com uma refeição rica em termos nutricionais. Então, o que pode não parecer, mas exato, era isso que eu ia perguntar. Então a substituição da carne ou do peixe pelo ovo é uma mais-valia? É uma mais-valia, deve ser feita até para variar as refeições. Não temos que comer todos os dias nem peixe nem carne, podemos substituir. Não devemos incluir no mesmo prato, na mesma refeição, o ovo com o peixe ou o ovo com a carne. O que é normalmente uma tendência que as pessoas têm. Exatamente. Por exemplo, porem o bife com o ovo, os pregos no prato têm a carne, por exemplo. Ou então o ovo cozido, que às vezes acompanha peixe cozido, ou bacalhau com todos, exatamente. Batata, bacalhau, e depois também tem o ovo, e além dos legumes. Basta optarmos por uma, porque o ovo, a carne e o peixe, em termos de nutricionais, são equivalentes. São ambos fornecedores de proteínas de alto valor biológico, por isso podem ser substituídos. São equivalentes, podem ser substituídos na refeição. Não é necessário termos os 2 constituintes no prato. Numa só refeição. E além de que o ovo, feijão, etc., é muito melhor do que, por exemplo, quando vamos ao shopping e optamos pelo fast food, não é? Porque a fotografia pode ser muito bonita, mas não compensa a falta de nutrição. Exato. Mais medidas então para expormos? Uma boa opção, que também é recente, é optar pelo atum em água, que não sei se muitos consumidores já se aperceberam, mas já podemos falar um bocadinho mais sobre isso.
agora nos supermercados, além de termos o atum em óleo, tínhamos o atum em azeite, que já existia, e agora também temos o atum em água. É mais natural, além de também ser uma refeição económica, substituir, às vezes fazer pratos com arroz e atum. O atum é um peixe gordo, aliás é rico em ômega 3, ou seja, devemos, nem que seja uma vez por semana, pelo menos uma vez por semana, incluir um peixe gordo na nossa alimentação, e o atum é uma forma barata de conseguir fazer essa recomendação. Em relação à carne, devemos já comprar a carne já preparada, seja só chegar a casa e pôr na panela, que é a carne embalada, ou a carne picada. Não, a carne picada, estou a falar aqui mais em carnes picadas, etc. Devemos comprar, eu aqui vou dizer que devemos comprar as carnes não preparadas. Assim, não temos que pagar o preço da preparação, muitas vezes no talho eles põem, e enquanto que se comprarmos a carne já preparada, vamos ter que ela já bem temperada. Em casa nós conseguimos já lidar melhor com o sal nessas situações. Por exemplo, estou a falar, é mais na carnes picadas, carnes recheadas, em vez de rechearmos, ser o talho recheado, nós recheamos em casa, é mais fácil. Em relação às carnes, devemos comprar as carnes já preparadas ou é uma melhor opção, digamos assim, prepará-las em casa? É preferível comprar peças de carne não preparadas e, se possível, inteiras. Depois podemos marinar ou rechear a carne em casa. Não é preciso que o talho ou o supermercado faça isso e cobre pelo serviço. Além de pouparmos dinheiro, poderemos ter um maior controle sobre o teor nutricional e o nível de sal dos temperos. Se formos nós a temperar, conseguimos ter noção de que quantidade é que podemos ou não pôr de sal, enquanto que quando as carnes já vêm preparadas, nós temos que consumir o que já vem do supermercado. Já falamos um pouco dos alimentos sólidos, digamos assim, aquilo que devemos e não devemos comprar, as opções que devemos fazer, acima de tudo. E em relação às bebidas, porque é óbvio que isso também faz parte do nosso carrinho de compras, quais são então as bebidas que nós devemos, para além do vinho tinto, que a doutora já falou, por exemplo, no caso das crianças que não bebem, obviamente, quais são então as bebidas que devemos comprar com maior valor nutricional? Em primeiro lugar, eu respondia logo água. Água. É a bebida de eleição, além de que é mais barata. No caso de festas, etc., eu diria que em todas as refeições devemos consumir água. Claro que há certas exceções, aniversários, no fim de semana, etc. Principalmente as crianças pedem coisas diferentes, então aí podemos deixarmos de parte os refrigerantes, mesmo nessas situações, e optarmos pelos néctares ou os sumos 100% naturais, ou então fazemos nós próprios os sumos em casa. Por exemplo, sumo de laranja natural, optar pelos chás, por exemplo, chás frios, as crianças associam muito ao iced tea, podemos nós fazer em casa, sem aquela quantidade de açúcar que o iced tea trazem nos supermercados. São maneiras mais baratas de fazer o que o supermercado nos dá, mas com melhor valor nutricional, porque vamos ter muito menos açúcar e em termos nutricionais isso tem um grande peso. Ou seja, a termos que fazer algum abuso, e isto no caso de festas e fins de semana em que realmente possamos abusar mais um pouco, evitar de todo tudo que é refrigerante. Sim, tudo que são refrigerantes. A água nesse caso também poderá ser evitada esporadicamente, não é? E optar então por sumos naturais. Sim, sumos de fruta com pouco açúcar. Principalmente feitos em casa. Açúcar, exatamente. Exato, que só leva a quantidade de açúcar que que nós pusermos ou só mesmo aquela que o fruto conseguimos não pôr já tem em si. Melhor. Exatamente. O próprio fruto já tem frutose, já tem açúcares e não é necessário colocar mais açúcar. Exatamente. Depois, em termos de reboçados, de doces, de snacks, etc., batatas fritas, que são produtos com uma boa nutrição e pouco saudáveis, devemos deixar estes produtos, como estávamos ainda há pouco a falar, para os dias fora da rotina, para aqueles dias de festa,
E mesmo para estes produtos há, digamos, regras a seguir? Ou são pura e simplesmente produtos que valor nutricional não têm absolutamente nenhum? Não têm absolutamente nenhum. Devem ser, normalmente as crianças gostam mais deste tipo de aquelas batatas fritas, aquelas, não quero estar a dizer marcas, com sabor a queijo. Exatamente. E essas coisas assim. Isso leva tudo uma série de corantes e conservantes para ter aqueles sabores parecidos, agora até já de sabor a pizza, como é que se consegue fazer batatas fritas com aqueles sabores, é tudo uma série de corantes e conservantes. Devemos deixar então estes produtos apenas para os dias de festas. Ao evitá-los, as nossas compras também serão mais económicas. Esses produtos, apesar de antigamente não terem um preço muito elevado, cada vez mais têm vindo a subir o preço desses produtos. E as pessoas provavelmente não se apercebem? Exatamente. E as pessoas conseguem assim opções mais ajustadas às suas necessidades calóricas. Quando imprescindíveis, quando for um aniversário, quando a criança estiver a pedir muito, etc., uma vez por outra, o que é que devemos fazer? Optar por aqueles pacotes familiares e depois em casa, por exemplo, dividimos nós em pacotes mais pequeninos, que é uma boa forma de controlar o dinheiro que se gasta nesses pacotes, porque compensa mais. E o consumo daquele produto, não é? Porque se temos um pacote grande, temos a tendência para só acaba quando chegar ao fim, não é? Enquanto que se esse pacote conseguir ser distribuído, obviamente dura mais tempo. Exatamente. De uma forma de poupar dinheiro, porque muitas vezes estes pacotes grandes são mais baratos em termos de equivalência aos pacotes mais pequeninos. Exato. Por isso é uma boa forma de fazermos nós as nossas porções em casa, com aquelas quantidades que nós achamos que só posso comer isto, só vou comer isto, só tenho isto para comer. Por isso é uma boa forma. Quanto aos rótulos, é importante que as pessoas se habituem a ler tudo o que vem nos rótulos, mesmo aquelas letras mais pequeninas que à partida... Essas letras mais pequenas, principalmente para quem tem uma série de patologias, por exemplo, os dentes celíacos, muitas vezes nesses produtos vêm muito pequenino, que eu tenho glúten, por exemplo. Por isso essas pessoas assim têm que estar mais preocupadas com essas letras mais pequeninas. O resto da população em geral acho que também deve ler os rótulos, pois os alimentos que parecem muito saudáveis são verdadeiras bombas calóricas e pobres em nutrientes. E é importante, porque no fundo ao ler o rótulo estamos um pouco a descodificar o que é que o produto tem, como é que o produto foi feito, que nutriente é que está em falta, que nutriente é que está em exagero. Se conseguirmos, não é preciso perceber muito de nutrição para se colocarmos, se pegarmos em 2 iogurtes, conseguimos ver em termos de quantidades, este tem mais açúcar, este tem menos. Exato. Por isso acho que é importante fazermos, não olhar só para o preço, mas também olhar para o rótulo e ver o que é que, se as pessoas, por exemplo, aquelas pessoas são seguidas por nutricionistas, muitas vezes eles próprios dizem não comer os iogurtes tenham mais que 10 gramas de gordura, por exemplo. As pessoas depois têm que pegar nos iogurtes e facilmente conseguem descobrir qual é o mais indicado. Muito provavelmente são só essas pessoas que estão a fazer dietas com nutricionistas. São essas pessoas principalmente que ligam mais aos rótulos. Exatamente. Ou então as tais pessoas com doenças que têm mesmo que verificar se têm ou não, por exemplo, tolerantes à lactose, para ver se o produto tem ou não lactose, se o produto é feito com leite, se não é. Exato. Essas pessoas normalmente, não por um bocado derivado da doença, são obrigadas a fazer isso. Se calhar se não tivesse essa patologia, se calhar não ligavam ao rótulo. Apesar de que eu acho que cada vez mais as pessoas se preocupam com a alimentação, cada vez mais se vê as pessoas nos limiares dos supermercados a pôr os óculos e a olhar para o rótulo. Tínhamos falado disso no último programa, a doutora até mencionou que as pessoas, curiosamente, as pessoas que mais fazem isso são as pessoas mais idosas, que têm cuidado de ler a composição daquele produto, são as pessoas mais idosas, porque provavelmente têm a saúde um pouco condicionada. São obrigadas a fazer isso, mas é pelo menos o que eu noto, não sei se corresponde à realidade, são essas pessoas que se preocupam mais em ler o que é que o produto tem, o que é que o produto não tem, se pode ser adequado ou não para eles, se tem açúcar, se tem muita matéria gorda, se tem pouca, se é light, se não é. Exato. Essas pessoas já começam a ter mais essa noção. É uma realidade ainda
pouco visível, não é? Sim, as pessoas lerem os rótulos, acho que vai aumentar, mas que esperemos que aumente, porque é para o bem de todos, obviamente. Uma coisa que também devemos fazer é evitar os alimentos com corantes e conservantes, isso também podemos verificar no rótulo. Muitos até já têm à frente, sem corantes nem conservantes, em grande, para incentivar a compra. Mas muitas vezes esses produtos há muitos refrigerantes que dizem que não têm corantes nem conservantes, mas depois têm um teor de açúcar que não é corante nem conservante, exorbitante. Ou seja, procuram um bocadinho esconder o que lhe empobrece nutricionalmente o produto através desses slogans sem corantes nem conservantes, por exemplo. É importante porque cada vez mais há cada vez mais estudos que há muitos corantes que podem ser neurotóxicos, principalmente no caso das crianças. Já há muitos estudos também que relacionam os corantes com várias doenças, mesmo com o autismo, coisas que se calhar as pessoas não têm muita noção. Por isso é importante cada vez mais termos noção que há produtos que realmente devemos pôr de parte, por exemplo, agora que me vem à cabeça os caldos Knorr, por exemplo, aqueles caldos de galinha, aqueles caldos de carne, também são produtos a evitar, que são produtos que têm excessivamente corantes e conservantes, que está provado que são neurotóxicos. Por isso acho que é importante isso também, se a informação está no rótulo. Sim, porque é realmente um produto que as pessoas utilizam imenso e não terão com certeza a noção. Exatamente. Precisamente porque também não leem o que lá está. E é um cubinho que nós podemos fazer em casa, que aquilo tem uma série de especiarias, tem o alho, etc. Que nós, se juntarmos uma série de especiarias em casa, conseguimos obter o mesmo sabor. E tem um teor excessivamente de sal. Grande parte do produto é sal. Exato. Por isso acho que é importante nós vermos o rótulo e conseguirmos ter noção do que é bom ou não, que vamos para casa, não. Voltando outra vez aos legumes e à fruta, como eu tinha dito há pouco, devemos optar pelos legumes da época. Quando não houver, quando não estiver disponível no supermercado, uma boa opção são, por exemplo, os embalados, porque os embalados conseguem manter a qualidade e os valores nutricionais e acabam por ficar em conta. Os embalados normalmente não são produtos excessivamente caros e é uma boa opção para quando não temos produtos da época, optamos pelos embalados. Estamos mesmo no nosso limite. Para terminar, gostaria que deixasse uma última dica para as pessoas quando forem às compras. Por exemplo, uma que eu não falei neste programa, por exemplo, para aquelas pessoas que sofrem de hipertensão e não só, cada vez mais todas as pessoas devem se preocupar com o consumo de sal. Introduzir na confecção dos alimentos as ervas aromáticas e as especiarias e reduzir a quantidade de sal. Isto porque também estávamos há pouco a falar do caldo Knorr e eu falei de sal, por isso esta pode ser uma dica importante. Tentarmos mascarar o sal através do uso de especiarias e assim conseguirmos usar em pequenas quantidades deste produto que é tão maléfico para a nossa saúde. Exato. Evitar o sal, substituindo o sal por outro tipo de especiarias que obviamente não fazem o mal que o sal faz. Exato, orégãos, cominhos, pimenta branca, tudo. Qualquer um é indicado. Muito bem. Obrigada, doutora, por ter cá estado mais esta vez. Quanto a nós, despedimos-nos e voltamos daqui a 15 dias. E não se esqueça que a alimentação é a base do equilíbrio. Boa noite. A ousadia de uma pronúncia.